Oi, família amada, bem-vinda a mais um consultório, que Deus abençoe a você. Obrigada pelo carinho, pela presença, pela parceria de sempre. E a você que está chegando agora, esse é o seu consultório, um lugar de falar de relacionamento, falar de nós todos e das nossas dificuldades, nossos sofrimentos, mas tendo em vista sempre a esperança de que é possível e somos capazes de fazer algo novo e melhor. Por nós, pelos que estão à nossa vida, pela nossa volta, a todos que estão próximos e até mesmo impactando a vida de outros distantes. E que seja assim mais um programa de hoje. Bem-vindo e bem-vinda! Nós estamos no mês da mulher e eu separei pautas para nós conversarmos toda semana, de modo que as mulheres possam estar no centro da nossa conversa, mas considerando que toda a família faz parte do que hoje, especialmente, nós propusemos para o nosso diálogo. Nós vamos falar sobre violência, abuso, nós vamos considerar como a mulher tem sido vítima ao longo da história e, pasmem, nos dias de hoje, dizem os números que aumenta a violência contra a mulher. Além da violência mais grave, daquela violência que aparece nas TVs, nas páginas dos jornais, do feminicídio propriamente dito, também queremos considerar aqui aquela violência que acontece dentro de casa, sem muitas vezes até deixar um roxo na perna, no braço, nas costas, no olho. Pode até ser aquela violência mais sutil em palavras, em gestos, ameaças, a violência psicológica e de toda ordem ela vai se manifestando, às vezes na sutilidade do dia a dia, mas pode chegar a níveis gravíssimos, como estes relatados pelos números, e nós vamos falar sobre essas questões também. Para você que é uma mulher cristã e que lida com violência, muitas vezes é levada a considerar a seguinte ideia: mas eu sou cristã e devo perdoar. Como é que você lida com o perdão, a violência com a qual você precisa lidar dentro de casa e tem a ver com você, com a sua segurança, com o seu bem-estar? Faz alguma diferença ter uma fé, ser religiosa, ser uma família religiosa e lidar com a violência? Como que se dá isso para você? Pode então interagir com a gente, pode trazer a sua opinião, pode contar também a sua história. Entre em contato pelas nossas páginas, a página no nosso Facebook, estamos ali inclusive ao vivo, você pode compartilhar com outras pessoas, convidar mais pessoas para essa conversa. Nós estamos também nos comunicando com você via nosso Instagram, que aparece aí no seu vídeo, você pode mandar direct ali uma mensagem privada para que só nós saibamos do que você tem a dizer. Combinado? Então vamos, além de você que é o nosso convidado e você que é a nossa convidada muito especial, eu apresento as convidadas que estão aqui comigo. A primeira delas, ela é advogada e deputada estadual, doutora Damares Moura. Bem-vinda! Muito obrigada, Darleide, por mais esta oportunidade que eu considero tão relevante para a minha vida, não é? E certamente para muitas mulheres que hoje vão nos assistir. E a doutora Damares tem um trabalho já de longa data em relação aos direitos humanos, ao cuidado com os direitos religiosos e ao cuidado com a mulher, fazendo uso da sua competência ou das suas competências jurídicas como advogada, fazendo enfrentamentos seríssimos e de muito sucesso. A participação dela, a presença dela aqui hoje pode te ajudar em muito, pode inclusive mandar as suas perguntas diretamente para ela, que como advogada e como representante do povo, agora atuando neste momento como deputada, pode também te ajudar aqui durante o programa com as suas respostas, diante das suas perguntas. A minha segunda convidada, ela está num papel, eu diria, não tão confortável, porque ela vai falar dela mesma, de uma experiência vivida e que muitas mulheres, muitas vezes, vai preferir não falar, para não trazer à tona uma história ocorrida. Meu ponto acabou de cair. E você também vai saber da experiência dela com essa delicadeza de quem quer também, às vezes, proteger, mas isso também vem carregado de de um certo cuidado que muitas mulheres que sofrem abuso têm de também assumir para ela em silêncio uma dor e carregar sozinha isso. Essa história com ela mesma. E quantas mulheres guardam segredo?
porque se sentem humilhadas por terem vivido uma situação constrangedora, para não dizer com a gravidade, usando outra palavra. A Sâmia está aqui com a gente, bem-vinda. Obrigada por aceitar o desafio de vir contar um pouquinho da sua história, que tem um tempo já que aconteceu, mas marca e fica, não é? Sâmia, conta pra gente, então, como é a sua história com relação à violência? Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade de poder estar aqui falando para muitas pessoas que talvez passam ou já passaram, como eu, e sofrem às vezes calada, né? Então, que talvez o meu testemunho possa servir de ajuda para muitas que estarão assistindo. Bom, o meu contato com a violência foi quando eu tinha 19 anos, vim para a igreja aos 19 anos e conheci uma pessoa na igreja e por acreditar, no começo era tudo muito bonito, tudo muito legal, mas a partir do primeiro ano a pessoa começou então a me violentar, né? Moralmente, psicologicamente, com agressões físicas. E foi evoluindo? Foi evoluindo conforme o passar do tempo e eu fui suportando exatamente por achar que estar na igreja eu preciso perdoar. E eu fui deixando as coisas acontecerem, isso foi se passando e ficaram 7 anos eu passando por esse problema. 7 anos, Damares, num movimento de violência contínuo, 7 anos. Diante das muitas histórias e das muitas mulheres que você já ajudou e dos enfrentamentos, por que se dá desta maneira? Permanecer num relacionamento sofrendo violência? É uma das causas, e normalmente essa violência, ela é mais duradoura. Dificilmente uma mulher vítima de violência, ela rompe com esse ciclo de forma rápida. Por quê? Porque há uma expectativa que é comum a todas de que algo vai mudar. Então, ela imagina que alguma intervenção que ela faça, e às vezes até de natureza religiosa, não é, poderá mudar este quadro. E ela vai dando essa oportunidade, os anos vão passando. E é muito surpreendente, não é, a forma como as mulheres se comportam diante da violência e essa esperança de que o parceiro, o namorado, o marido, o companheiro, não é, ele vai mudar, porque também ele promete que vai mudar. Então, eu não posso aqui, de forma alguma, transferir para a mulher, não é, essa responsabilidade de adiar o rompimento do ciclo da violência. Por quê? Porque o homem agressivo, ele é muito persuasivo também. Não é? E todas as vezes que ele pratica a violência, e a gente, vamos falar um pouquinho desse ciclo, vem depois da violência o pedido de perdão, a reconciliação, é um círculo mesmo, não é? É o acúmulo de tensão, a violência, o pedido de perdão, a reconciliação, a calmaria e depois o ciclo recomeça. Então a mulher, ela fica efetivamente andando neste círculo. Não é? É por isso que é tão importante que nós falemos disso hoje, Darleide. É urgente, é solene. Esse programa, eu quero cumprimentá-la, ele é solene para este momento. Porque as mulheres precisam romper este ciclo. E romper é falar, é denunciar, é contar para alguém. Então, é comum que a violência contra a mulher, ela seja duradoura. A única razão não é a expectativa de mudança do parceiro. Sim. Existem outras, ainda mais comprometedoras, que estão relacionadas à dependência financeira, que me parece que não era o caso de Sâmia, não. Dependência financeira. Tem uma suposta dependência emocional,
porque a mulher, ela fica muito confusa e ela continua acreditando que ama aquele homem, por isso deve dar a ele a oportunidade. Para as que têm filhos, é a conservação do núcleo familiar, é a vergonha da família e dos amigos. Então, tem algumas razões porque a violência perdura. E para algumas, a vida inteira. E para outras, até que o parceiro tire a vida dela. Meu Deus. Então, mas eu imagino que no seu caso, Sâmia, tem muita relação com a expectativa que você tinha de que ele pudesse mudar aquele comportamento. Sim. Sâmia, quando nós falamos a respeito de ela vir e contar, ela me disse assim, Darleide, mas e se eu citar que isso aconteceu no ambiente religioso, que foi no ambiente de igreja, eu devo omitir ou posso contar? E eu disse, fale a história como ela é, para não haver nenhum tipo de mascaramento, para que todos nós tenhamos em mente que independente do ambiente em que social, religioso, camada social, onde nós estivermos, há o ciclo da violência presente em relacionamentos que podem ser identificados, independente, inclusive, se o indivíduo é religioso ou não, como no caso dela, era no ambiente religioso. Por que isso para mim é importante também? Para que você considere que, de fato, nós estamos encarando a realidade. Isso acontece como a gente diz comumente, nas mais diferentes famílias, nas melhores famílias, pode acontecer alguma coisa assim. Pasmem, entre religiosos também a violência doméstica, abuso, agressividade, com toda a sua expressão, e a gente precisa encarar isso de frente para não contar números que se relacionem a outros e deixar a nossa própria casa destituída de encarar a verdade. E é assim que a gente precisa enfrentar a verdade como ela é. Você ia contando mais um detalhe? O fato é, você acaba se envergonhando pela situação. Muitas pessoas dizem que você não toma uma decisão porque, desculpa do termo, mas as pessoas dizem, é mulher de vagabundo, porque gosta de apanhar. E não é esse o fato, é exatamente o que a doutora Damares comentou. Você entra num ciclo vicioso que você não, a pessoa te trata moralmente, você está tão destruída que você acredita que você não arrume mais ninguém, que as pessoas não vão confiar em você. E por ele ser da igreja, cantar, pregar, você entra num ponto de descrédito. É como se as pessoas olhassem para você e dissessem, ele está certo, você está errada. Então você começa a ter vergonha. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Ele é tão bom, né? Exatamente. Eu devo só abrir um parêntese aqui para dizer que nós também sabemos da existência de mulheres abusivas, mulheres violentas, mas venhamos e convenhamos, nós estamos falando de força física, nós estamos falando de um padrão social que muito dá poder a alguma coisa chamada machismo. Isso não é uma conversa feminista, isso é uma conversa da realidade dos fatos. Isso não é bandeira ideológica, isso é fato, ponto. Mulheres sofrem muito mais violência. Ponto. É só isso. Damares. Eu quero só fazer coro com o que você disse agora. Homens também sofrem, só que a violência que é endereçada aos homens é o que nós chamamos de violência urbana. Os homens morrem vítimas de violência, em grande número também. Mas não é esta violência que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando da violência do vulnerável. Aquele que, por sua condição, ele não... Ou ele perdeu a sua condição de reagir. São os vulneráveis da sociedade. E os números, Darleide, eles não deixam dúvidas. É muito bom a gente falar isso, né? O Brasil, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS... Existem aproximadamente 90 países no mundo que consolidaram os seus dados a respeito da violência contra a mulher. E o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Porque são mulheres. Não é morte por enfermidade, por um acidente automobilístico. Ela é morta
pela condição de mulher. Não é? A cada 1 minuto no Brasil, aproximadamente, uma mulher é vítima de algum tipo de violência. Daqui a pouco a gente pode falar dos tipos de violência. E a cada 1h30, uma mulher é morta no Brasil. Meu Deus. Porque é mulher. Então, são números hoje, na minha avaliação, esse é um problema de saúde pública no Brasil. Não é porque esta violência, ela compromete, inclusive, a saúde pública. São mulheres que precisam de atendimento médico-hospitalar, são mulheres que precisam de atendimento psicológico, psiquiátrico. Não é? Então, nós estamos falando de um problema de saúde pública, além de ser um problema social gravíssimo. Não é? É um problema de saúde pública também. Sâmia, você disse que foi gradativo, que havia uma violência primeiro que foi se manifestando em gestos, palavras. Você chegou a apanhar também? Apanhei. Também. Apanhei. E nós estamos falando de um tempo em que o seu estado civil era solteira, vocês eram namorados. Apanhei e era, às vezes, saindo da igreja, ele dirigindo o meu carro, que ele pegava o meu carro e queria que deixasse na casa dele, porque ele dizia que minha casa não tinha estacionamento coberto e poderia danificar a pintura do carro, então ele queria guardar o carro na casa dele. E às vezes ele, saindo da igreja, a gente indo para casa, ele dirigindo o carro, ele já fazia menção que ia me dar um soco com a parte de trás da mão. Na época eu usava aparelho, né? E ele batia e rachava minha boca toda, quebrava relógio. E você se sentia um nada, ninguém. Nada. Você não tinha valor, você não tinha força para pedir ajuda, nada. O que os amigos, família, pessoas próximas acreditavam em você? Eu não comentava com a minha família. Você guardava segredo. Guardava. A minha mãe sentia, porque mãe sempre, eu acredito que sente. Percebia o sofrimento. Exatamente. E minha mãe pedia para que eu desistisse, mas eu não tinha forças para aquilo. E começou a ficar uma coisa tão absurda que às vezes ele corria atrás de mim na rua para me bater. Agora, será que nós estamos falando, este caso, de uma pessoa que tenha transtorno psicológico? Pode ser uma pessoa que de fato tivesse um quadro que, se investigado, detectaríamos que ele tinha a necessidade de um acompanhamento psiquiátrico. Isso também é alguma coisa que a gente precisa considerar. Há pessoas à nossa volta com transtornos graves, transtorno de personalidade, transtornos de humor, e por aí nós seguimos tendo a necessidade de observar com quem nós estamos nos relacionando. Tem uma coisa que acontece, Damares e Sâmia e meus amigos e amigas aí de casa, que é muito comum acontecer, especialmente nós que somos cristãos, religiosos e que consideramos perdão, mudança de vida, transformação, nascer de novo, essa experiência transcendental que só pela graça de Deus cada um de nós tem a oportunidade de experimentar, e é lindo, lindo demais o que Deus faz. Mas a gente precisa ter sabedoria diante de Deus, diante da palavra, diante dos ensinos da própria palavra de Deus, que nós devamos ser prudentes. Muitas vezes nós estamos esperando mudança, novo nascimento, transformação, conversão de pessoas que não têm condição psiquiátrica, não têm condição psicológica de atuar de maneira que possa ser vista essa mudança sem que haja um tratamento. E esposa não é psiquiatra. E ainda que fosse, não poderia tratar o seu marido como paciente, como cliente. Namorada não é psicóloga e psiquiatra para dar conta de transtornos mentais, psicológicos do indivíduo com quem ela se relaciona. Só para você ter em mente que a gente não pode confundir as coisas, tá bem? Doutora Damares, quais são os tipos de violência? Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que precisa ser muito mais divulgada, não é? Porque é hoje, uma das principais ferramentas de defesa da mulher é a Lei Maria da Penha. Damares, você sabe de uma coisa? Outro dia, o meu amigo Wagner Cantori foi à Fortaleza fazer uma entrevista com a Maria da Penha, a grande mulher Maria da Penha.
E ela assiste a gente, acredita? Um beijo para Maria da Penha em Fortaleza, o nosso abraço, o nosso carinho e uma gratidão enorme, porque com o seu sofrimento, essa força, com essa capacidade de mover montanhas para fazer-se entendida como mulher que precisava de ajuda, pensando em tantas outras, bendito seja Deus pela sua vida. Sim. Damares. E a Lei Maria da Penha, Darleide, Sâmia, é uma das legislações mais modernas do mundo. Uau! De proteção à mulher. Mas ela é pouco conhecida pelas mulheres, ela é pouco divulgada ainda, né? E especialmente ela tem ainda sérias dificuldades práticas para que a mulher exerça esse direito. Mas o artigo 7º, eu quero convidar todas as mulheres que nos assistem agora para que conheçam ao menos 4 artigos da Lei Maria da Penha. A lei tem vários artigos, mas eu estou convidando para conhecer 4 deles, que é o artigo 7º, que trata dos tipos de violência, não é? E a lei trata de 5 tipos de violência. E, Sâmia, enquanto você narrava a sua experiência, eu fui identificando as espécies de violência que você sofreu. A violência física é aquela que viola a integridade física, que fere o corpo. Você mencionou que ele agredia você fisicamente, feria o seu corpo, a sua integridade física. A violência psicológica, é importante falar, Darleide, que a violência psicológica, ela é continuada. Para que ela se configure, violência psicológica, não basta uma conduta, um desentendimento do casal, não é? Para que seja configurada a violência psicológica. Ela é continuada, por isso que ela vai minando a emoção da mulher, a autoestima dessa mulher. E são gestos ou mesmo palavras ou comportamentos numa mesa de refeição. Eu gosto de dar esse exemplo. Né? Tem maridos, companheiros, que todas as vezes que se sentam à mesa com a esposa, com a família, ele tem uma observação negativa a respeito do alimento que ela preparou. Aquela é uma forma de todos os dias ele desqualificá-la. E aí vem o corpo da mulher, não é? O peso, a altura, a cor da pele, não é? O cabelo, como se veste. Então, repetidamente, ele diminui aquela mulher. Ele diminui a qualidade dela todos os dias. Isso é violência psicológica, né? E ele vai minando a autoestima. Muitas entram num processo de depressão e muitas tiram a vida. O Brasil é o 4º país do mundo em aumento de suicídios. E a principal causa, vocês sabem bem, ainda apontada é a depressão. E a violência moral que você mencionou também. A Lei Maria da Penha menciona o que é violência moral. É você imputar a uma mulher ou a alguém uma prática de natureza imoral. Nós temos uma moral a ser conservada, todos nós temos, não é? Então, quando você atribui à mulher, e normalmente o que é mais atribuído é que a mulher tem outro homem. É uma frase, né? Você tem outro, você vai sair com outro, você está se encontrando. Eu atendi uma mulher que o marido não permitia que ela usasse um creme hidratante. Ela não podia usar um perfume. Ela não podia usar uma maquiagem, porque ela estava se arrumando para encontrar com outro. Isso é violência moral. Ou ele atinge a moral da família. É uma forma dele atingir a mulher. Então, ele imputa à família, ao pai, à mãe, à irmã, não é? Práticas imorais, porque isso fere a mulher. E as 2 últimas é a violência sexual. Essa é muito... talvez o pior crime praticado contra a dignidade humana são os crimes de natureza sexual. E o que é violência sexual? É qualquer prática de natureza sexual, mesmo que não seja a conjunção carnal ou a relação sexual, qualquer prática de natureza sexual não consentida
e promovida com o uso de força, de constrangimento, não é? De sofrimento, são parâmetros importantes para a mulher identificar. Não é? Esse ato sexual, ele me constrangeu, me causou sofrimento, me causou tristeza profunda, não é? Me causou humilhação, uma situação, e a gente fala, eu não consenti com esse ato. Eu não queria que fosse assim, eu não queria fazer. E a violência patrimonial. As pessoas falam um pouco sobre a violência patrimonial. O homem, para atingir aquela mulher, ele destrói o seu patrimônio. Seja o mais simbólico, seja um livro. Eu atendi uma mulher já com mais de 70 anos de idade. Meu Deus. E ela me contou, doutora Damares, eu nunca tive direito de ter uma Bíblia. Todas as Bíblias que eu comprei, o meu marido rasgou. Isso é violência patrimonial. Não é? Alguma coisa da estima da mulher, mesmo que tenha um valor pecuniário pequeno, como é uma Bíblia, por exemplo, mas ele rasga. Então ele pode rasgar roupas, quebrar perfumes, destruir celular, até bens de valor pecuniário mais elevado. Tem homens que incendeiam o carro da mulher, não é? Que destrói objetos, joias, não é? E até outros comportamentos que comprometem o patrimônio mesmo da mulher. Há casos de mulheres que trabalham e o marido pega todo o salário e não a deixa usufruir de nenhuma partícula daquele dinheiro, e não somente por ser ele o administrador, o cuidador, mas é por desprezo à capacidade dela mesmo de gerir o seu próprio dinheiro, né? Darleide, eu atendi recentemente uma mulher chorando. E ela falou, doutora Damares, o meu marido está me ameaçando de que ele vai pegar para ele a minha herança. Olha isso. Eu falei, então se acalme agora, porque herança não se partilha. Ele não vai conquistar o direito de usufruir da sua herança em tempo algum. É dela. Porque a herança é sua. Ela não é compartilhada com o marido, com quem quer que seja. É direito personalíssimo. Então, descanse com relação à sua herança. Mas ele a ameaçava com esse tipo de violência que é patrimonial. Nós vamos para o intervalo, já voltamos, a conversa é séria, já tem pessoas aqui mandando as suas questões, nós vamos dar atenção a você, muito rapidinho, continue mandando as suas questões ali para o nosso chat no Instagram, ou pode também comentar, sempre melhor que seja via direct mensagem para a gente se resguardar, não é? Um abraço e até já, rapidinho, não sai daí. Gente, é cada história, é cada relato que chega aqui enquanto o programa está acontecendo. Perguntas, desafios, relatos. Vejo uma moça dizendo assim, eu sofri abusos verbais dos meus pais. Sofri muito, fui embora inclusive para um outro estado. Veja, nós muitas vezes estamos aqui falando e o que está repercutindo na sua mente é a relação marido e mulher, namorado, como no caso da Sâmia e o seu namorado à época, isso há bastante tempo. Mas também há outros em família que produzem esse tipo de violência também, perniciosíssima. Pais que são violentos com os filhos e nós conseguimos fazer um programa só com relação à violência contra a criança e o que isso significa para o resto da vida. Crianças que sofrem violência, elas têm inclusive, segundo pesquisas muito sérias, que o seu cérebro tende a ser menor. Pensa bem. Que significa uma violência desta ordem que nós estamos falando. Se para adultos é cruel como é, imagina para crianças. As marcas que ficam para o resto da vida. Bom, vou ler aqui alguns relatos seus, muito obrigada pela confiança, mas também eu preciso dizer para você trabalhar com a prevenção. Cuidar de si, cuidar dos que estão à sua volta antes que qualquer
a atitude de violência possa se manifestar. É alguma coisa que a gente precisa se antecipar muitas vezes, ensinar aos filhos, lidar com isso de verdade. Então aqui está a revista Entre Família. Você pode ligar para a gente, horário comercial 12 21 27 31 21, ou pode mandar mensagem no nosso WhatsApp 12 98 100 14 25. Aparece aí no seu vídeo, deixa um tempinho, produção, para dar tempo de anotar e pedir a revista Entre Família. Aqui nós falamos sobre relacionamentos tóxicos, nós falamos sobre violência, aqui nós tratamos dessa questão. Pede a revista Entre Família e estuda, compartilha, faz um grupo de estudo com a sua própria família para discutir os temas aqui e vai ser muito interessante, abençoador para você. Nós estamos no programa de hoje recebendo a advogada e deputada estadual, doutora Damares Moura. Você é convidado também a segui-la nas redes sociais para saber das suas atividades, da sua demanda de trabalho em função de ajudar pessoas. Isso já faz há muito tempo, antes de ocupar um cargo público, já fazia tudo que só hoje, com o seu mandato, consegue ampliar, mas sempre trabalhou. E muito obrigada por aceitar o convite de voltar aqui, Damares, acompanhado da Sâmia, que vem hoje aqui contar da sua experiência, e muitas mulheres estão se identificando com as suas palavras, com o seu relato. Isso é muito importante, ter um personagem que possa, digo, um personagem desse universo da violência, como uma mulher, representando tantas outras que eu sei estão aí em casa, poderiam até falar, mas muitas vezes ficam intimidadas, envergonhadas. Vamos lá. Falo de Manaus, gostaria de saber se posso denunciar mesmo a agressão sendo verbal. Qualquer uma das agressões podem ser denunciadas? Como que se dá isso? Todas as agressões podem ser denunciadas, mas eu tenho que fazer um alerta a respeito da nossa rede de atendimento da mulher no Brasil. Não é? Temos as delegacias especializadas da mulher e é importante que, se a mulher tem acesso à delegacia especializada, ela deve ir a esta delegacia. Porque quando ela vai a uma delegacia comum, é muito recorrente aquela denúncia não ser tratada com a devida seriedade. E muitas vezes, Darleide, quando a agressão é verbal e a mulher vai à delegacia, isso pode ser considerado uma briga de casal e normalmente o agente, a autoridade policial, recomenda que ela retorne e se reconcilie. Então, por isso que é importante procurar a delegacia especializada. Agora, as mulheres que nos assistem agora e que vivem em cidades bem pequenas, que não têm delegacia especializada, ainda assim você deve procurar uma delegacia comum. E o que você deve levar com você? Leve uma testemunha. Tente produzir algum tipo de prova daquilo que você está alegando, embora não devesse ser necessário esta produção de prova, mas isso pode reforçar a denúncia, não é? E há mulheres que, por alguma razão, gravaram, não é, o momento da agressão e elas têm consigo aquela gravação. Isso pode ser apresentado também como reforço à denúncia, mas não pode deixar de denunciar. É a única porta que ainda existe para se combater a violência. O silêncio da vítima é o maior obstáculo para que a autoridade haja a respeito do agressor. Então você precisa procurar a autoridade policial. Se não tem forças para fazer isto, você peça ajuda a alguém. Alguém pode ir no seu lugar. Alguém pode ir à delegacia de polícia e fazer uma denúncia em seu lugar, mas não deixe de denunciar. Interessante. Oi, Darleide, eu trabalho com surdos e libras há 22 anos. Olha que interessante o que essa moça traz pra gente. Ela lançou um livro sobre violência na comunidade surda. Infelizmente, é ele, né? Perdão, deixa eu ver o nome dele, é o Newton, perdão, Newton. Muitas mulheres surdas não conseguem denunciar a violência doméstica pela falta de intérprete de libras. Olha esse drama. Uau! Eu penso assim, nós ainda temos muito a avançar. Eu digo que tenho tomado horas e horas do meu tempo e da minha vida para encontrar, e agora no parlamento, todo o tempo buscando ferramentas para proteger ainda mais a mulher.
por meio de legislações que regulamentem uma situação como essa. Exato. Eu desconheço no Brasil uma legislação que obrigue o Estado a ter numa delegacia especializada um profissional que possa fazer esta interpretação. Não é? Aliás, vou sair do programa aqui hoje com esta perplexidade em minha mente. É preciso avançar, inclusive para atendermos as pessoas com deficiência, que são vítimas de forma recorrente da violência doméstica e familiar. Cadeirantes ou pessoas com deficiência mental são abusadas, são agredidas, e como elas se defendem? Não tem como. Se fala, não acreditam, se não conseguem se comunicar, não tem como fazê-lo. Então, o dano é gravíssimo. Newton, parabéns pelo seu trabalho, obrigada por participar aqui e somar com a gente para ampliar ainda mais a nossa visão de mundo com relação à violência, como ela se estende, de como muitas vezes não encontramos uma forma de ajustar com essas ferramentas existentes da denúncia, como que vamos então trabalhar com a comunidade surda que sofre violência também. Tem uma questão aqui, Sami, que eu trago você a questão outra vez. A Marília diz assim, quando ela briga com o marido, ele sempre a culpa. A culpa das discussões, das brigas, todo problema, faltou energia. Culpa sua. Culpa sua, eu sabia que falta energia hoje. E ele diz assim, me põe para baixo, me humilha, mas se eu não falar nada, ele até que me pede desculpas, se eu ficar calada. Mas depois se repete o ciclo. Porém, gerou em mim uma insegurança muito grande e peço a Deus mudança para ele. Aí eu me lembro de você, no seu caso. Fala um pouco mais de como é esse ciclo, por exemplo. Dá a impressão de que você, nestes 7 anos, perdeu a sua personalidade. Você não era você mesma, você era um robô na mão dele, o que ele mandava, você fazia. Compra aquilo para mim, você comprava. É isso mesmo? Fica despersonalizada, digamos assim? Exatamente. Você começa a ser o outro. Você não é mais você. Você passa a ser o outro, você não tem os seus amigos, você já não tem mais, você só tem aquela pessoa, você é como se estivesse seguindo apenas aquela pessoa. E aí, assim, o agressor, ele trabalha tanto na sua mente ao ponto de você se sentir exatamente culpada. Quando você apanha, você apanhou porque você falou isso. Então eu tinha que ter ficado quieta, eu não tinha que ter falado. Então, em todas as discussões, você é sempre culpado. Então você fala, eu vou me calar. E aí, mesmo às vezes você calada, você apanha, você apanhou porque você não falou nada. Então, tudo é você sempre culpada por tudo que está acontecendo e você se sente culpado porque ele trabalha fervorosamente na sua mente. Você fica nesse ciclo e você acha que você é culpada por tudo que acontece. E ainda há um discurso que vai culpá-la, um discurso à volta que vai te culpar e vai dizer assim, mas por que você não sai desse ciclo? Por que você não rompe com isso? Por que você se submeteu a isto? E o fato de você, às vezes, não falar a respeito para autoridades ou para... Você tem medo de que não vai acontecer nada e o agressor vai vir para cima de você. Porque quando ele sabe que você mencionou o problema dele para alguém, aí ele fica mais feroz e vem para cima de você com toda a força. E aí você tem medo daquilo, você fala, não vou falar, eu vou me calar. E as pessoas, quando ouvem você falando, falam exatamente o que você falou. Por que você não sai desse relacionamento, mas não entende a agressão psicológica que você sofre para você não ter força para sair daquilo? Então, esse é o ponto principal aqui para a gente entender, né? Não sai porque está fragilizada, está sangrando na alma, sem conseguir fazer o movimento em prol dela mesma. Esse é o grande dano, né? E a grande necessidade de a gente entender. Outro dia uma moça me relatou que um pregador teria dito numa reunião que é pecado que a mulher permaneça numa situação de violência sem sair dela, porque ela é responsável por sair. Obviamente que nós sabemos que somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos movimentos que nós fazemos, só que isso é imputar mais culpa, mais peso sobre alguém que está em sofrimento psíquico, emocional, espiritual, e é dizer para ela, você é culpada, quem manda você ficar nessa aí? Não sai porque não quer.
E aí eu aproveito, meninas, para dizer a vocês, pregadores, pastores, a quem nós devemos muito respeito pela liderança, pelo lugar que ocupam, pela função que vocês têm enquanto quem orienta, instrui. Mas eu preciso pedir a você com todo carinho. Cuidado ao ouvir o relato de uma mulher que está em sofrimento, de uma família que todos sofrem, mas ao ouvir uma mulher dizer a respeito do que ela está passando no seu relacionamento, seja namorado, seja casado, seja pai e filhos, enfim, o que for, mas vou ficar aqui no relacionamento homem e mulher, cuidado para que você não diga assim, ore mais, irmã. Você precisa orar, jejuar, dar bom testemunho. Cuidado, eu sei que você está dizendo isso, o Senhor está dizendo isso, de uma forma em que, de fato, tem o seu lugar dizer para buscar a Deus, a sua misericórdia, o Espírito Santo. Eu entendo essa linguagem, eu uso essa linguagem, eu sei o que ela significa biblicamente e espiritualmente falando. Mas, por favor, não faça desta maneira sem considerar o que está acontecendo ali para não incorrer naquela outra situação que a própria Bíblia descreve de alguém dizer assim, por favor, eu estou passando fome, me dê um pão. E você diz assim, ore mais, ore, porque Deus vai mandar pão do céu para você. Você poderia dar o pão, não poderia? Então você pode intervir, não pode? Você pode ajudar de alguma forma, não pode? Use a sua autoridade espiritual, use a sua autoridade teológica para, com a visão aberta, com a mente aberta, você estender a mão a uma desesperada que está pedindo ajuda. Por favor, tá bem? Doutora Damares, eu escuto que enquanto ela está relatando, você está confirmando. É por aí, é isto mesmo, é essa violência que, inclusive, a nós, quando ouvimos um relato assim, pessoalmente, causa uma repulsa, pensando em tantos outros casos e relatos que estão chegando aqui. Darleide, é impressionante, enquanto Sâmia relata, como são coincidentes os traços do agressor. Ela aqui, ela fez uma descrição, não é, muito fiel sobre o perfil do homem agressor. Ela foi mencionando aqui, primeiro ele imputa culpa. Então você, além do sofrimento que ele está causando a você, você ainda tem o sofrimento de ser a culpada pela violência que você sofre. Olha o tamanho do peso. Ela mencionou aqui a questão da gente, a recompensa. O homem agressor, me parece que você mencionou, mas se não mencionou, vou mencionar agora. Ele costuma recompensar a mulher após a violência para confundi-la. Então, ela fica muito hesitante. Ele é bom ou mal? Porque ele me ofendeu ou me agrediu. Mas olha, eu conheci um caso que o marido entregava no final do mês todo o dinheiro do salário para a mulher, mas ele era um homem agressivo. Mas ela ficou presa àquela situação porque ela estava confusa. Não, eu acho que ele não é mau. Porque, olha, ele é tão generoso, né? O salário vem todo para eu administrar, para eu gastar. E os presentes, é muito comum, após a agressão, com o intuito da reconciliação, os presentes. Presentes caros. Ou não, a depender da condição financeira do agressor. Não é? E aí, quando ele dá o presente, ele confunde a mulher e ela novamente fica presa àquele homem e àquela situação. Mas, Darleide, eu preciso falar uma coisa muito importante. Porque nós estamos trazendo à tona todo esse problema e a gente precisa indicar algum caminho para essa mulher. E eu falei no começo que pelo menos 4 artigos da Lei Maria da Penha a mulher precisa conhecer e todas têm acesso. Agora eu vou falar do artigo 22 ao 24. Ali estão todas as medidas protetivas. Mulher, você não está sozinha. É importante que elas saibam que ao denunciar numa delegacia de polícia, primeiro que esse processo é célere, em 48 horas, o delegado precisa identificar o nível de risco que ela está sofrendo
para enquadrá-la em alguma medida protetiva que o delegado vai requerer ao juiz de direito de forma rápida e ele vai decretar. As medidas protetivas variam desde o afastamento do agressor do lar e ele é obrigado a deixar a casa, até a distância que ele deve se manter dessa mulher, 100 metros, 200 metros, não se aproximar dela, dos filhos, pagar pensão, restituir aquilo que ele usurpou por meio da violência patrimonial. São algumas, porque são pelo menos 2 dezenas de medidas protetivas. Funcionárias públicas, pouco se fala sobre isso. Uma funcionária pública vítima de violência que está correndo risco de vida, ela pode se manter em local desconhecido e receber os seus salários normalmente quando comprovada e desde que comprovado o risco que ela está sofrendo. Por favor, durante todo este mês, eu vou estar publicando nas minhas redes, uma vez por dia, nós vamos colocar uma medida protetiva. Boa. Todos os dias vai ter uma medida protetiva nas minhas redes sociais, porque as mulheres precisam saber aquilo que lhes garante minimamente proteção diante de uma situação de violência. Muito bem. Uma moça nos escreve assim, eu acho muito interessante que chegue esse comentário que representa uma ideia que paira e sobre a qual talvez eu já tenha até pontuado de alguma maneira durante o programa. É dizer assim, a Igreja Adventista se posiciona a favor da denúncia? Sim ou não, doutora? A favor da denúncia. E a maior prova disto é que a Igreja Adventista tem talvez a mais importante campanha sobre denúncia, que é a campanha Quebrando o Silêncio. O nome da campanha já sugere que essa mulher precisa denunciar. Não é? É a única porta, Darleide, possível para se interferir, é quebrando o silêncio, é denunciando. Portanto, a Igreja Adventista, ela entende que a mulher precisa denunciar, por isso que ela tem uma campanha tão importante que se chama campanha Quebrando o Silêncio. E aí vem a seguir uma questão que é assim, esse agressor pode ser tão vítima como a pessoa agredida. E é verdade. Ela continua, onde fica o conselho de Cristo de dar a outra face? E ao denunciar isso para o cristão, não seria uma vingança? Deixa eu te perguntar uma coisa, tendo compreensão a respeito de que as suas perguntas são legítimas, do ponto de vista de quem quer, inclusive, ampliar o seu pensamento a respeito de. Então, vamos pensar. Se você é assaltada, você oferece para o assaltante todos os seus bens, porque é provável que ele também seja vítima da sociedade, ou de não ter tido família, ter sido criado na rua. De alguma maneira, todos nós somos vítimas, não somos? Você tende a chamar a polícia no momento em que você está sendo assaltada? Chamar a polícia enquanto cristã, por ser assaltada, agredida na rua, alguém te fez um outro mal qualquer, você estaria se vingando ao pedir ajuda policial por conta do que está acontecendo naquele momento com você em questão? Por que seria vingança para uma mulher que sofre? Mas nós não estamos falando assim de uma briguinha de casal, nós estamos falando de violência. E aí quando você traz o texto bíblico, uma referência ao que Cristo disse sobre dar a outra face, você dá os seus bens, os outros, não moço, o senhor está esquecendo aqui, eu tenho uma carteira, leva a minha bolsa. Você fala, você entrega assim todos os seus bens, como quem dizendo, estou dando a outra face? Você realmente acredita que Jesus estava dizendo assim, olha, quando seu marido lhe der um soco, você dá para ele a outra face, para ele dar o segundo soco? Deita no chão para ele pisar você, machucar você, para ele jogar objetos em você. Você realmente acredita que Jesus disse isso? Eu acho que a gente precisa conhecer mais Jesus, sua palavra, os conceitos do amor e da justiça,
para que a gente não misture as coisas. Isso é para vocês entenderem por que em alguns momentos antes aqui no programa eu fui pontuando e logo bem no comecinho eu disse, e o fato de sermos cristãos e pensarmos e crermos que é verdade, mudança de vida, transformação, novo nascimento, um homem que era mau nasce de novo e cheio do poder de Deus, agora é um bom pai, um bom marido. Nós cremos, nós vivemos contando essas histórias aqui na Novo Tempo. Você pode ver isso no programa Anjos da Esperança. Nós vivemos essa realidade. Mas quando eu estou vendo em alguém em situação crítica, danosa, violenta, eu não posso dizer para ela, ora, eu preciso dizer para ela, pede ajuda, pede socorro, é a sua vida que está em risco. Então faz assim, você pode até viver essa experiência na sua vida pessoal. Quando você apanhar, você oferece a outra face. Aí você vai poder dizer se pedir ajuda é válido ou não, se vai ser vingança ou não. Mas cuidado para não lançar um questionamento fora de contexto para uma realidade criminosa. Nós estamos falando de crime, não é briguinha de casal, né, doutora? Para não ficar essa impressão de que a gente está falando de uma moça que ficou 7 anos no relacionamento porque era uma bobinha, mas era uma bobagemzinha, não era sangue no dente, era fisicamente, psicologicamente. Gente, isso é gravíssimo. E a nós associarmos o cristianismo a passarmos pano para uma situação como esta, é nós sermos injustos, tá? Darleide, é interessante também que nesse período eu pensava exatamente um pouco como essa pessoa. Sim, é comum. Eu pensava que o fato de ser cristão, ele ia mudar, em algum momento ele ia mudar. Ele é cristão, ele está na igreja, ele ouve o que o pastor, as mesmas coisas que eu ouço, ele ouve também. Então ele vai mudar. Então ele vai mudar, entendeu? Eu estou na vida dele porque Deus me colocou para eu conseguir mudar essa pessoa. Eu como cristã, eu preciso ter mais paciência com ele. E o que me levou? Isso aí. 7 anos. Eu queria destacar isso aqui. Nós não estamos falando de algo simples. Exato. Nós estamos falando de segurança e de manutenção da vida. Então, não se trata de vingança. Não, nós estamos falando de segurança. É algo muito sério. Nós estamos falando de pessoas que estão morrendo a cada 1h30. Né? Então, é preciso denunciar. E quando você está denunciando, você não está se vingando. Você está buscando a preservação da vida, da integridade física, emocional. Então, é preciso esclarecer que não é vingança e sim segurança. Sim. Não é vingança e sim justiça. E eu creio sim que homens agressores precisam de tratamento. Há programas, inclusive programas de Estado, né, que estão incluindo homens violentos para que eles se recuperem e consigam conviver novamente em família, não é, de forma pacífica, de forma segura. Eu queria citar Isaías 32:18. É um texto bíblico, até para fazer um contraponto. Qual é o plano de Deus para a vida dos seus filhos? É extraordinário. Isaías fala, o meu povo habitará em moradas de paz, em lugares quietos e tranquilos. O que Deus estava dizendo na sua palavra? Que o plano dele é que nós estejamos em lugares seguros. Então, por isso que nós precisamos contar, para restabelecermos essa segurança que é plano de Deus para a vida dos seus filhos. E vou contar rapidamente, porque o programa está no fim. Aquele homem com quem a Sâmia se relacionou, depois de 7 anos, eles terminam. Passado algum tempo, ele casa, só que ele casou com uma lutadora de jiu-jitsu. Alguma coisa assim. Um jiu-jitsu, uma luta marcial, alguma coisa assim. Ela não tem muita certeza, mas era alguém que sabia se defender fisicamente. E disse, procure tratamento. Ele voltou e a culpou. Disse, você nunca me mandou fazer um tratamento. Ela era culpada, ela não tinha nem condição de pensar em tratamento para ela naquele momento. E não sabemos se ele fez tratamento, mas enfim, também há casos de violência que são necessários, se não a sua maior parte, necessitados de atendimento psiquiátrico. Bom,
Só lembrando que Romanos 11, 22 diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, amor e justiça, cuidado com a sua própria vida, tendo paz em Deus de que isso não é vingança, é autocuidado, é proteção. Você ia comentar? É importante também a gente, porque as pessoas que ficam assim, elas ficam tão fragilizadas ao ponto de achar que nada vai melhorar. Né? Mas é importante lembrar que, assim, depois desses 7 anos, eu encontrei uma pessoa maravilhosa. Hoje sou casada, né? Graças a Deus, com um bom homem. Vai fazer 10 anos que nós estamos juntos, temos um filho, né? E tudo para a honra e glória de Deus, que nós somos muito felizes. Amém. E eu só tenho que agradecer a Deus. Darleide, vamos indicar os lugares onde as Tenho mulheres 10 podem buscar segundos. ajuda? CRM, Centro de Referência da Mulher, procure onde você está. Delegacias da Mulher, procure a delegacia onde você está. É onde esta mulher pode encontrar ajuda. Obrigada, doutora Damares. Obrigada, Sami. Obrigada a você pela companhia e até a semana que vem.